estamos vendo, de momento em momento, eu estava pensando, os judeus voltando para Israel, tem 75 anos, desde 1948, 47, Oswaldo Aranha do Brasil, na ONU, conseguiu dar o direito de Israel voltar a ser um Estado naquela votação histórica do 27 de novembro, onde o mundo árabe, no dia 25, se fosse a eleição ali, iria derrotar Israel na ONU, mas Oswaldo Aranha ganhou tempo, né? E mudou votos de países. Mudou voto de países, Israel, em 27 de novembro de 47, porque estava no fim do reino britânico, que tinha tomado Jerusalém, Israel dos otomanos, dos muçulmanos. Tinha que devolver, a ONU devolveu, mas a ONU só voltou para Israel virar um Estado. E aí, 8 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion declara a independência do Estado de Israel. Aquela guerra de 48 a 49, Israel vence, e Israel vai vencer cada guerra. Eu não concordo com o judaísmo, mas eu sou a favor do Estado hebreu, do Estado judeu, do Estado de Israel. Zacarias diz que Israel é uma bacia de fogo que queima qualquer madeira. Qualquer nação que vier contra Israel vai ser queimada. Né? É o melhor exército do mundo. Mas tem 75 anos que eles estão voltando desde 1948, de 48 para 23, hoje. São 75 anos. Muitos já morreram, até mesmo muitos que já nasceram lá. É por isso que hoje a população de Israel é 10 milhões. Tem mais judeus hoje dentro de Israel do que fora de Israel. O movimento sionista, né, de Teodoro, 75 anos. E mesmo agora vemos Vladimir Putin da Rússia lutando contra a Ucrânia, de um judeu que é o presidente Volodymyr Zelensky. Né? Nós já estamos vendo aí um prelúdio. Um prelúdio do que vai acontecer no Armagedon, porque antes o anticristo, antimartírio, vem de Roma. Vai ser um papa dos Estados Unidos, vai sentar naquele templo. Depois a Rússia vai para lá. No final, vai haver o Armagedon lá, os russos vão contra o rei do norte, né? Vão contra os judeus também, né? Com Persas, Irã. Togarma, está em Ezequiel 38, 39, né? Está em Daniel 12, mas estamos vendo já um prelúdio do que vai acontecer lá em Israel. Dois Vladimir lutando, só que um é russo e o outro é judeu. E essa guerra na Ucrânia, todo dia, Kiev, né? Eles vão dali para a Polônia, os ucranianos. Qualquer um ucraniano que tem sua avó judia tem direito de voltar a Israel com passar de graça. Desde 48 a 75 anos, a Ucrânia é cheia de judeus. Eles não quiseram voltar. Com a guerra na Ucrânia, os aviões estão indo lotados para Jerusalém. E quando eles chegam no aeroporto, eles mudam os documentos, eles recebem documentos naturalizando-se hebreu, judeu, israelense. E o governo dá 1.200 euros por mês. Veio. A passagem de avião é de graça da Polônia para Jerusalém. Quando chega lá, documento novinho. Vão ganhar hospedagem, vão ganhar tudo. Ainda vão ganhar. Quanto que é 1.200 euros por mês? Para sobreviver, seja velho, seja criança, seja adulto. Porque Israel é uma potência financeira, não? É uma potência econômica no Oriente Médio, não? Nós estamos vendo um problema agora em Israel, lá o norte e o sul. Dois líderes, o primeiro-ministro está do lado aqui dos judeus ortodoxos, o lado sul é Judá, né? Judéia, Jerusalém, o lado norte é Tel Aviv, acho que é Lampide, o outro, eles não combinam.
Estou vendo gente pregando aí que isso aí será o rei do norte e o rei do sul de Daniel. Não concordo com isso. Não concordo com o que eles dizem. Né? Rei do norte é Rússia. É o Gog, de Ezequiel 38, 39, que já está na Crimeia, está na Ucrânia, vai para Istambul, vai para Pérsia, Irã, vai cruzar o rio Eufrates, Apocalipse 16, que está secando. Não é à toa, não é por acaso que o rio Eufrates está secando. E eu vi alguém pregando, dizendo que agora Israel vai ter rei do sul e rei do norte. Israel dividido. E tem até uma vara com duas pontas dizendo que são testemunhas de Apocalipse 11 para unir a casa de Efraim e de Judá. Casa de Efraim? Casa de Efraim? Não conhece a Bíblia? Não sabe que no tempo do rei Jeroboão, quando houve as duas casas de Israel, Roboão em Judá, o sul, Jeroboão no norte, Samaria, com 10 tribos. Jeroboão não fez 2 bezerros de ouro, botou um em Dan e outro em Betel, e os efraimitas e os danitas, Dan e Efraim, adorou esse bezerro de ouro, e Jeová tinha dito que quem cometesse o pecado da idolatria seria apagado de debaixo do céu o seu nome. Leia Apocalipse 7, as 12 tribos. Você não vê a tribo de Efraim aparecer ali, não, nem a tribo de Dan. No 7º selo, quando William Marion Branham, o mensageiro da 7ª era, pregou, o 7º anjo pregou, William Branham, ele disse que Deus apagou Dan e Efraim, colocou outras 2 tribos no lugar. Eles não conhecem a Bíblia, está tudo aplicado mal, aplica mal a palavra, desloca mal a palavra, interpreta mal a palavra. Lê o Apocalipse 7. Esses judeus que estão voltando, tem 10 milhões, se algum deles for da tribo de Efraim ou Dan, não serão contados entre os 144 mil. Estou citando a Bíblia, Apocalipse 7. Confira lá, vai lá investigar. William Branham disse, Deus não esquece de nada. Se Deus, Jeová, não se esqueceu disso, não quis pôr por causa do pecado da idolatria, Dan e Efraim, e você, que está casado com mulher que tem marido vivo, que a Bíblia chama de adúltera. Você acha que Deus vai deixar passar? Eu digo nesta hora o que o profeta William Branham disse, Deus não se esquece de nada. Ele vela de dia e de noite, para que a sua palavra se cumpra. Jeremias disse isso. E hoje eu disse, passarão os céus e a terra. Minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é que é infalível. O homem erra, o homem é falho. Mas não vai usar do seu eu e colocar eu nas escrituras, aplicando mal, interpretando mal, deslocando mal as escrituras. Deixa a Bíblia no seu devido lugar. Os judeus não creem em Yehoshua. Eu estava até vendo uma entrevista. E o judeu dando as razões. Ele disse assim, eles falam Jesus, né? Mas lá em Israel eles mudam para Yeshua. Mas o correto é Yehoshua. E o judeu dizendo, ele não trouxe a paz para o mundo e para Israel. Isso é no milênio, gente. Matusalém viveu 969 anos, filho de Enoque. Mas o milênio está vindo. Satanás será acorrentado, amarrado 1000 anos. Haverá 1000 anos sem pecado na terra. Sem cigarro, sem maconha, sem heroína, sem política, sem religião e igreja, sem rabinos, sem pastores falsos, corruptos. O milênio está chegando. Vai resolver o problema do mundo político, religioso. Essa semana um candidato a prefeito veio bater na porta da minha casa, me dá o cartãozinho, eu recebi. Eu sou educado, eu não maltrato ninguém, não. E ele falou que vai resolver o problema da cidade. Eu olhei para ele e disse assim, eu estou esperando é uma monarquia. O rei Yehoshua, é ele que vai resolver o problema dessa cidade aqui. Não vai haver nem muriçoca, nem vírus, nem bactéria. Quando ele vier, político não vai resolver problema nenhum.
Isso é por milênio, gente. O judaísmo interpreta mal. E Yeshua diz, meu reino não é desse mundo. Eu oro, eu vejo coisas, vejo gente sofrendo. Como eu tenho tempo de orar, eu oro por essas pessoas. A Deus, o Pai Jeová. Peço para Deus lembrar dos que sofrem no Níger, no Paquistão. Tudo quanto é país, assim, eu vejo os casos, mesmo na Palestina. Mesmo na Palestina, como eu estava vendo lá, há um banco de espermatozoide clandestinos. Os homens presos em Israel ficam lá 20 anos presos ou mais. Eles dão um jeito lá de passar o espermatozoide clandestinamente. E aí o Hamas paga as clínicas para engravidar as mulheres palestinas, porque Yasser Arafat, antes de morrer, quando ele começou a governar ali a OLP, Movimento de Libertação da Palestina, ele diz para os casais, homens e mulheres da Palestina, gerem 12 filhos e me dê 10. Fique com 2 e dê 10 para mim, para criarmos o exército da libertação da Palestina contra Israel. E Arafat se foi em 2004. Mas o ódio permanece em Israel. Eu sou cristão. Eu não sou judeu. Eu posso orar por israelita e por palestino. Sim, mas eu creio no Estado de Israel. Eu creio que o rei, a monarquia será estabelecida ali no Estado de Israel, mas eu oro para os que sofrem. Eu não oro pelo Brasil, como o Mombrana não orava pelos Estados Unidos. Eu não oro por país nenhum. Se eu orar, eu me arrependo e digo a Deus, eu orei errado, Senhor. Em vez de orar pelo país, eu oro pelas almas do país. E o Senhor sabe quem é bom e quem é mau. Quem está sofrendo. Como eu vi um documentário aí no Paquistão. As mulheres que têm problemas mentais, ele joga na rua, joga fora. E eu vi uma história de uma médica lá no Paquistão que me deixou triste. Ela, dentro desse asilo, e ela é médica e paciente ao mesmo momento, porque ela teve um filho. O filho adoeceu, ela tratou com carinho, mas o menino morreu. E o marido expulsou ela de casa. E no Paquistão, uma mulher que é desprezada pelo marido vira fantasma. No dia que uma mulher casa, no Paquistão, o pai dela diz, você nunca mais vai voltar para casa, só morta. Nunca mais eu te recebo. Por isso que elas viram fantasmas na rua. Uma doutora formada em medicina pediu perdão ao marido, disse que ela não causou a morte do filho. O marido não perdoou, mas também você vai ver o Paquistão, um país islâmico, um homem pode ter 4 mulheres, pode escolher a dedo. Injustiça! Maldade na terra! Política maldosa! Países com constituições religiosas maldosas! E Jeová, Deus, o Criador, está vendo tudo. Quando você vai ver um país, a geopolítica é tanto problema, milhares de problemas. Mas tem uma terceira guerra mundial vindo para resolver, então basta. Em tudo um ponto final. Tem um milênio vindo, mas eu quero casar, quero ter meu carro, minha casa, minha empresa. Se está chegando o tempo do Armagedon e do milênio vir, pouco importa. Seus sonhos, seus desejos. Esse mundo só pode ter 6.000 anos. Depois disso tem que ser implantado o 7º dia de descanso. E Jeová não descansou no 7º dia? Haverá um milênio. Que não vai ter prefeito, governador, senador, presidente, não vai ter juízes, não vai ter vereador, cabo eleitoral, e candidato andando com um pastor. Veio com um pastor, eu disse, você é pastor? Sou. Me diga onde Paulo mandou pagar o dízimo. Não tem resposta, diz que é no Velho Testamento. Não tem resposta. O mundo está perdido, mas vai haver paz no milênio. Ele está dizendo que Yeshua, eles falam lá, mas o nome é Yeshua, não é o Mashiach, porque a divisão, ele não construiu o templo. Mas como que ele ia construir o templo se, quando ele estava aqui,
o templo tinha sido gastado 46 anos para ser construído. Quer dizer, os argumentos que eles usam, eles dizem, não cumpriu a Torá, não respeitava os rabinos lá, os sábios. Moisés falava com todo o povo, mas o Jesus aí não falava com todos. Ele vai dando as razões, é tão sem lógica, quer dizer, tão sem graça os motivos para eles rejeitar Yehoshua Mashiach, crucificado na cruz. E quando alguém perguntou, como que você vai ser salvo? Ele disse, por boas obras, o judeu dizendo, por atos de bondade, cumprindo a lei. E ele disse assim, e nós, os judeus, não precisamos ganhar a salvação. Nós já somos salvos, nós somos a herança de Abraão. Às vezes ele está confiando na circuncisão, né? Que Paulo diz que hoje não é nada. Então eles acreditam que não precisa fazer nada para ser salvo. Se recusar o Mashiach, e Yehoshua, que morreu na cruz, o crucificado de Deus, o que ressuscitou na cruz, estará perdido. Você estará perdido. Quando o Paráclito, estou terminando a pregação, João 16, 8, quando o Paráclito vier, ele convencerá as pessoas, o mundo, do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai, não me verei, não mais me vereis. E do julgamento, porque o príncipe desse mundo está julgado. João 12, 31. E agora o julgamento desse mundo, agora o príncipe desse mundo será lançado fora. João 14, 30. Já não conversarei muito, pois o príncipe desse mundo vem. Isso aí não é Herodes, não. O príncipe desse mundo aí é o príncipe do ar, que Paulo diz que opera nos filhos rebeldes da rebelião. Já não conversarei muito, pois o príncipe do mundo vem contra mim e ele não pode fazer nada contra. As escrituras vão ser cumpridas como foi. Termino com essa escritura aqui de Colossenses. Paulo disse que Yehoshua Mashiach, HaMashiach, você fala Jesus Cristo, o correto é Yehoshua Mashiach. Na cruz ele suprimiu o título da dívida. Tipo uma nota promissória. Antigamente nós comprávamos com isso. Lá em Aracaju mesmo eu comprei um terreno com 48 notas promissórias. Cada vez que eu pagava uma nota, eles me davam a nota promissória de volta. É o título da dívida na cruz. E Yehoshua pagou esse título, rasgou a nota promissória. Pecado, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas na cruz houve a reconciliação. O título da dívida que existia contra nós. E o suprimiu na cruz, na qual ele despojou, despiu. Deixou os principados nus, despidos, despojados. As autoridades principados, expondo-os em espetáculo em face ao mundo. Houve, no lado espiritual, no humano, era agonia. Na cruz, sangue, sede, chicote, prego, espinho, blasfêmias contra Yehoshua. Mesmo o diabo no pé da cruz estava dizendo, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. E o diabo duvidou, né? Como no mundo da tentação, a mesma coisa que o diabo. Satanás disse em Mateus 4, se tu és o Filho de Deus, ele vai dizer no pé da cruz que o diabo tinha dúvida. Porque ele andava com as asas abertas. Antes de pecar lá no céu, o querubim protetor, e ele nunca poderia imaginar que esse humilde carpinteiro Yehoshua, filho de Maria, seu pai adotivo José, seria o Mashiach. Ele está duvidando, desce da cruz. Desce da cruz. E Paulo diz, expondo em espetáculo em face do mundo, ou seja, no mundo espiritual estava acontecendo um espetáculo, levando em cortejo triunfal. A morte de Yehoshua não era uma derrota. Deus, o Pai, via, os seres celestes via, os anciões, os 4 seres viventes, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, os que nunca pecaram. Eles viam aquilo como um espetáculo, diz Paulo, expondo em espetáculo em face do mundo, levando-os em cortejo
cortejo triunfal. O que estava acontecendo lá, 1 Timóteo 3,16, ele foi manifestado em carne. João 1:1 e 1:10, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:10, estava no mundo. O mundo foi criado por ele. Quem é Yehoshua? Você acha que ele é só filho do Criador? Jeová? Ele é o Criador. E o verbo que era Deus, João 1,14, se fez carne. E Paulo diz, grande é o mistério da piedade. Ele manifestou-se em carne, número 1. Número 2, justificado no Espírito. Número 3, contemplado pelos anjos. Número 4, proclamado às nações, e até hoje. Yehoshua, o nome Yehoshua voltou a ser pregado, proclamado às nações. Número 5, crido no mundo. E número 6, exaltado na glória. Porém, 1 Pedro 3, versículo 19 ao 20, diz que morto na carne, mas vivificado no Espírito, Yehoshua, Mashiach, foi até as regiões profundas da terra pregar aos espíritos em prisões, os incrédulos dos dias de Noé. Eu acredito que a sã doutrina, o evangelho que voltou hoje dizendo, não há divórcio, a mulher tem que usar o véu em público, não há mais dízimo. Eu estou pregando para os incrédulos do século 21. E Yehoshua foi ao inferno, aos espíritos em prisão, almas em prisões. Lembrando, pregou isso. Chegaria o tempo de pregar as almas em prisões, incrédulos nos dias de Noé. E o que ele foi fazer lá? Apocalipse 1:8 diz, ele foi lá para arrancar as chaves da morte e do Hades, do inferno, das mansões dos mortos. Eu tenho a chave da morte e do Hades. Ele é o poderoso conquistador, Yehoshua. Ele é meu salvador. Também deve ser o seu salvador, se com tua boca, Romanos 10, versículo 9, confessares que Yehoshua, não é Jesus, isso é Jesus, idolatria, isso é catolicismo, isso é sair do espeto, mariolatria, e cair na brasa do catolicismo. Jesus, idolatria, Jesus não tem 500 anos esse nome, por Jean Georges Tricino, em 1524, embaixador do Vaticano. Você deve confessar Yehoshua, se com tua boca confessares que Yehoshua é o Senhor, e crê que Deus, o Pai, ressuscitou ele dos mortos, você será salvo. Agora você sabe o que você deve fazer para ser salvo. Confessar Yehoshua. Que Deus abençoe seus filhos e filhas nesta hora. Amém.